Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado, você curtindo, você compartilhando e também se inscrevendo nesse canal. Esse canal, pessoal, criei ele para poder as pessoas virem para cá, para se der alguma coisa, né? No outro, a gente tem um menor aqui que está crescendo graças a você. Então se inscreve agora, curta, compartilha. Lembrando que eu já tive canais aí suspensos por 6 meses, né? E aí eu fazia lives nesse canal. Então é importante você estar nesse também. Olha aí, se você está inscrito, aperte aí o sininho, tá? Lá em todos, lá, pum, que você vai estar muito bem informada todos os dias. Informada e informado, né? Muita gente nos assiste pelo Brasil e pelo mundo afora. E eu só tenho a agradecer. Vamos falar das eleições de 2026, que está chegando, hein? A gente precisa eleger alguém de direita. Jair Messias Bolsonaro, hein? Está lutando contra até mesmo integrantes da sua base, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver uma entrevista do Ciro Nogueira, mais uma vez, o homem do PP, o homem forte do PP, né? Ele é o presidente do PP, partido de Arthur Lira. Falando nisso, a Gleice Hoffmann, conforme eu falei para vocês ontem, mostrei, hoje ela demitiu, né, os presidentes ali da Caixa Econômica, indicação de Arthur Lira, indicação do vice-presidente da Câmara, né, Atileu, um negócio assim. Ele é do PL, ele indicou, então, presidente da Caixa. Veja bem, PL indicando presidência da Caixa do governo, né? E o próprio Ciro Nogueira também tinha, apesar de falar às vezes mal do Lula, meio que morde a sopra, ele também tinha, sim, presidente da Caixa, indicado por ele. Ora, se você, Ciro, você tem indicação sua no governo, fica meio controverso você falar mal do governo. Ou será isso tudo estratégia? Aí, depois de ele falar algumas coisas, o governo não gostou muito e demitiu também, agora de manhã, tá bom? Os presidentes, conforme eu tinha falado para vocês já, tá bom? Isso é bom, é bom, é bom. É bom porque o governo começa a enfraquecer, né? Por quê? Se ele demite, né? Ele demite aí o presidente da Caixa indicado por Arthur Lira. É sinal que ele não está bem com o partido, muito menos com Arthur Lira, né? Se ele demite Lira, PP, né? Se ele demite ali do Ciro Nogueira, também está fraco. Ele perde o apoio, então, do PP. Então, você vê que o Centrão começa a sair fora do governo. Veja que, se o governo tivesse bom, os partidos estavam chegando. Você entendeu? Como o governo está mal, os partidos começam a sair, né? Ele deu uma entrevista aqui, o Ciro, eu queria que você avaliasse. E esse site aqui, o Space, ele postou essa seguinte matéria, ó, urgente. PL contraria o Centrão e defende que Bolsonaro defina toda a chapa de 26. É uma frase, mas tem muita informação. O PL contraria o Centrão. Então vamos lá, o PL está com o Centrão, né? E defende que Bolsonaro indique toda a chapa. O que é a chapa de 26? Candidato a presidente e vice. Tá, ponto. Vamos depois do ponto agora entender. Vamos lá. Então, estão falando que Bolsonaro está fora das eleições, é isso? Se ele que escolhe. Porque se ele tivesse dentro, conforme essa postagem, só caberia uma vaga aí para vice, né? E não para toda a chapa. Então veja que até mesmo alguns sites de direita, né, estão já escanteando Jair Messias Bolsonaro, né? Querendo dizer, pelas postagens, que ele não vai disputar. Eu queria te mostrar aqui a fala do Ciro nesse momento para você entender que eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava ouvindo, né? Não conseguia acreditar. Vamos lá,
que eu vou mostrar a vocês aqui a fala dele. Olha aqui, essa fala aqui, vamos lá. Senador, a gente está terminando, eu queria só perguntar, aliás, na discussão com o Caiado, ele colocou isso, o senhor gostaria, pensa em ser, por exemplo, candidato a vice numa chapa com Tarcísio, eventual? Eu gostaria muito de ganhar essa próxima eleição, certo? Meu foco é ser reeleito senador pelo meu estado, representar o Piauí, certo? Se eu tiver de optar entre o Brasil e o Piauí, 1000 vezes o meu Piauí. Então, isso aí pode ter certeza, eu quero que se escolha o melhor candidato a presidente e o melhor candidato a vice logo depois. Eu fico muito feliz, pela primeira vez um político lá do Piauí, de Pedro II, é lembrado para ter o seu nome, mas isso não me envaidece, nem muda a minha cabeça. Eu quero escolher os melhores, eu vou ser o primeiro, se tiver um vice melhor do que eu, e pode ter, vou ser o primeiro a defender esse nome. Mas vamos primeiro escolher um grande candidato a presidente. Senador, na última campanha eleitoral Agora, hein? foi um desastre o conteúdo da campanha. Agora. O debate de conteúdos, de propostas, de soluções para os problemas que estão cada vez maiores, foi tudo uma grande decepção. Há um déficit de conteúdo nas campanhas eleitorais e que essa próxima campanha vai herdar esse déficit. A impressão que eu tenho é que essa polarização, que é a razão de todo esse problema, está aí e deve continuar. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê a qualidade necessária e cada vez mais difícil das campanhas eleitorais? Eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Melhorar o debate, discutir os grandes temas no país. Eu estou louco. Agora, preste muita atenção, que ele fala assim, ó, eu vou até voltar um pouquinho, ó, e ele diz, esse camarada, pessoal, ele é o presidente do PP, nós estamos falando de gente grande, tá? Eu não estou falando do caráter dele, não. Eu estou falando que ele é forte. O caráter dele você vai saber agora. E ele diz, né? E ele diz nesse momento que ele fala assim, eu estou louco para ver o debate ou seja, os dois candidatos de 26. Vou soltar, hein? Quer ver? Ó. Temas no país, eu estou louco para ver um debate do Tarcísio contra o Lula, para ver a diferença que o Brasil vai ter de um presidente que vai olhar para o futuro e de um presidente que só olha para o passado. Então está aí. Ontem aqui nesse canal eu falei para vocês o seguinte, espero que os aliados de Bolsonaro não saiam e deixem ele abandonado. Disse isso. Né? Falei também que muitos se elegem com a bandeira do Brasil, com Deus, Pátria, Família, e não sei o quê, e não sei o quê. Não foi isso? Bolsonaro elegeu muita gente e essas pessoas ganharam a eleição. Né? Ganharam a eleição. Esse camarada aí, ele então definiu os candidatos dele para 2026, e até o Lula, porque ele disse, eu quero ver o Lula, né? Eu quero ver o Lula e eu quero ver o Tarcísio discutindo, né? Os dois candidatos num debate. O cara que é realmente de direita, pessoal, ele falaria o seguinte, Lula já está gagá, não deveria disputar nem as eleições. Bolsonaro vai derrubar as inegibilidades e nosso candidato aqui é o Bolsonaro. Mas não é a primeira vez que esse sujeito, ele fala asneiras. Na semana passada, a semana começou hoje, meu Deus do céu, hoje é 13, 13 hoje, 13/10. Na semana passada, ele visitou o capitão e na saída, na frente da casa do capitão, ele já saiu falando do Ratinho Júnior ou Tarcísio, da direita. Né? Então, me parece que esse sujeito, ele está falando asneiras por aí, ou ele conversou alguma coisa com Bolsonaro, e ele está falando em nome de Bolsonaro. O problema disso tudo é o quê? Que o próprio Bolsonaro está calado, e aí começa a aparecer rumores de lá, rumores de cá. Eu tô começando a enxergar um cenário que está escrito até na Bíblia, né? Até na Bíblia. Onde Moisés,
Ele saiu para orar 40 noites, salvo engano, né? Deixou o seu povo lá. Saber tantos milagres que já tinham acontecido pelo caminho, a travessia do mar, né? A comida e etc e tal, que foram seguindo. Quando ele saiu para orar no monte, 40 dias, quando voltou tinha um bezerro lá, né? Tinha um bezerro e enfim. Eu não estou comparando ninguém aqui, pessoal, com Moisés, eu não estou comparando ninguém com ninguém. Cada um no seu tempo, tá bom? Não estou comparando também Bolsonaro com Deus, com Jesus, nada disso. Nada disso. Eu estou falando da história. A história me parece a mesma, né? Porque nós estamos aqui, Bolsonaro ativo, para lá, para cá, caminha, elege, papapá, toma facada, vai para o hospital e o pau quebrando, tá, o homem tá para cima e tá. Beleza. Quando o Bolsonaro ele fica 60 dias em uma prisão injusta, domiciliar, já começa a aparecer pessoas que começam já a endeusar, vamos dizer assim, outros candidatos e etc e tal. Aqui para nós, você acha que a minha comparação com Moisés, ela é justa ou não? Veja que são tempos diferentes, mas veja que os atores, eles se ausentam, mas ele não entregou os pontos. Pelo que eu sei, Moisés não jogou a toalha, ele falou assim, gente, eu vou me esconder no monte. Não, ele foi para orar. E o povo não esperou. Alguns, né? Alguns não esperou. Pessoal, se eu estiver falando algo aqui que não está lá na Bíblia, você me perdoa, tá? Tá, eu sei que tem gente aqui que conhece muito bem essa história, né? Uma das histórias mais lindas da Bíblia. Então, eu espero, pessoal, que essa ausência também aqui do Bolsonaro, essas pessoas não façam, pessoal, o que a gente está vendo, que o Ciro Nogueira falando, o Caiado falando. Ele falou na Paulista que o presidente da República estava em cima daquele palanque, o futuro presidente. E o Bolsonaro não estava lá. Vamos mudar a fala do Caiado? Você já pensou se o Caiado pega aquele microfone e fala bem assim? O próximo presidente da República, ele está aqui. Ele está aqui. Aí as pessoas falam, gente, o Bolsonaro não está aqui, não está aqui. Quem é o presidente? Aí ele batesse no peito aqui, ó, do lado esquerdo e falasse bem assim, ele está no coração de cada um de nós. Ele é Jair Messias Bolsonaro. Você já pensou? Aí ele saía batendo no coração assim, ó, de cada um que estava ali, do Tarcísio, do Ratinho. Eu não sei se o Ratinho foi aquele dia, enfim. Olha o discurso como que é diferente. Ele dando injeção de ânimo para o povo, mas não. Ele falou, o próximo presidente da República, ele está aqui fisicamente. Ele não falou a palavra fisicamente, mas ele comparou sim fisicamente, que era um daqueles ali. Inclusive ele próprio, né? O Caiado, ele vai, pelo que eu estou sabendo, recebi informação, ele vai então entregar, né, o cargo de governador agora em março, né, para disputar as eleições, né? Ratinho Júnior até agora não falou de entregar cargo, o Zema já é candidato, se antecipou, né, ali, inclusive enviou um convite para Bolsonaro, e Bolsonaro preso em casa sabia que não podia ir. Não sei se isso foi um abuso, mas tudo bem, né? Como é que você vai enviar um convite a uma pessoa que não pode ir, hein? E outra coisa, um cara que está recorrendo ainda para disputar as eleições. No mínimo, a atitude do Zema não foi plausível, né, pessoal? Não foi. Mas, tudo bem. Lembrando que eu não tenho nada contra esses governadores. Nos estados deles, eles são muito bem avaliados. Qualquer um desses, pelas pesquisas, consegue se reeleger, conseguiria, né? Tem gente que já é o segundo mandato, mas consegue se reeleger facilmente. Assim como o Jorginho, né? Jorginho Mello ali, que pode ganhar até no primeiro turno, né? O outro opositor dele é o prefeito de Chapecó, de direita também,
né? Então, Santa Catarina está livre do PT, né? Qualquer um dos dois que ganhar ali está muito bem, né? O povo de Santa Catarina gosta muito também do prefeito de Chapecó, né? Mas tá. Outros lugares já não é tão assim, né? Tem PT encostando ali, tem outros partidos também, né? São Paulo, Tarcísio, então, tem chance, né, de se reeleger até no primeiro turno, né? Até no primeiro turno. Mas querem colocar o Tarcísio como candidato a presidente da República, né? De qualquer jeito. E parece que até mesmo os aliados de Bolsonaro já estão aí abandonando o capitão para poder apoiar o Tarcísio. Olha como é a política, né? Olha como é a política. Pensa, se coloca nesse momento no lugar do capitão. Eu ajudei a eleger e hoje eles estão tramando nas minhas costas quem será o novo presidente. Saber que eu ainda estou recorrendo. Muita coisa pode acontecer até lá, né? É para você ver como era, meu. Como é o ser humano. Curta, compartilha, se inscreve nesse canal. Muito obrigado.